comentário sobre o que eu falei, sobre o ABA? Não, tudo certo. Tudo certo, professor. Ok. Agora, com relação à matéria, sim? Então, como eu falei, a aula da quarta, da segunda, da quarta e da sexta passada já estão disponíveis no ABA, no nosso ambiente virtual exclusivo da turma, tá? Tanto minhas videoaulas, os links das videoaulas e os PDFs de aula, tá? Os exercícios e a lista de exercícios e de conteúdo da revisão também estão disponíveis no ABA, no ambiente virtual de cálculo unificado. Vocês podem fazer download dela, tá? Então, a semana passada a gente acabou falando a sexta-feira, do último tópico de revisão, um pouco de funções compostas, inversas, a gente revisou, deu uma olhada, relembrou como que vocês podem encontrar a inversa de uma função, sim? E, como falei, eu pedi para vocês deem uma olhada ao livro de Cálculo 1, do James Stewart, que é o livro básico que eu estou pegando, sim? O capítulo 1, para ir especificamente às sessões 1.5 e 1.6, tá? Essas sessões são correspondentes aos tópicos de funções exponenciais e logarítmicas, ok? Então, como falei, hoje nossa aula vai começar, antes de começar com o tópico de limite, a gente vai começar tirando dúvidas, suas dúvidas. Então, pergunto, alguém tem alguma dúvida sobre o conteúdo das funções exponenciais e logarítmicas? Acho que não, professor. Ok, perfeito. Então, eu vou começar, então, fazendo 3 exercícios. O nome do livro, Lucas, é Cálculo 1, de James Stewart. Eu vou escrever pelo chat. Cálculo 1, James Stewart. Ok? Eu estou com a 7ª edição. Ok? Esse é o livro que estou seguindo. Vocês podem pegar outros livros também para olharem, para ver se tem diferença, alguns conceitos, exercícios. Por exemplo, o livro do apóstolo, o livro do... Não sei o que mais tem aí, apostilas de alguns outros professores. Podem olhar, mas o livro que eu estou seguindo vai ser esse. Ok? Beleza, então vamos a começar. Vamos a começar, então, como falei, fazendo uns exercícios muito simples da parte de funções exponenciais e logarítmicas, e depois a gente começa já com o tópico 1 do conteúdo oficial de cálculo 1. Então, antes disso, um fato importante dessa parte de funções exponenciais e logarítmicas é que a função exponencial, as funções exponenciais são aqui. Algum número de variável x. Sim? Então, são inversas de funções logarítmicas. Sim? São inversas de funções logarítmicas. Ou seja, a função de base, logaritmo de base a, com a número positivo, é a função inversa da função exponencial. Sim? Essa é a função. Sim? Uma base importante que a gente vai escolher são a base dada pelo número de Euler, chamado E, ou seja, simbolizado como o E. Sim? Quando a gente vai escrever logaritmo de base E de x, a gente denota esse logaritmo como simplesmente o logaritmo natural
natural, o logaritmo neperiano, ¿sí? De x. O valor dessa constante E é aproximadamente 2,17 e alguma coisa mais. ¿Sí? Por que esse E é tão importante? Porque na conta, ¿sí? Na conta, nas fórmulas de definir esse logaritmo aqui, definir un logaritmo de base, cualquier base de x usando a integral, as fórmulas ficam um pouquinho chatas, ¿sí? Ficam um pouquinho com mais coisas. E quando você chegasse essa E, porque a definição a gente vai ver essa função como uma função que vem, que está definida por meio de uma integral, para frente, quando a gente estivesse falando de integrais. Então, essa base facilita os cálculos, facilita as contas, ok? Quando a gente olha essa base, e esse algoritmo, sim, facilita essa escolha. Caiu pra vocês também ou foi só pra mim? Aqui Caiu também. aqui. Caiu aqui. Eu também. Caiu geral. Caiu muito. Caiu feião aqui também. Tá maluco. Pô, mas já tava ruim há muito tempo. Vasco. Tá gastando, tá gastando. Qual foi? Ok, tá me escutando agora? Sim, professor, voltou. Ok. Meu Deus, Sim, caiu por um momento. Agora vou. Ok, como estava falando, a escolha dessa base E, que seria o logaritmo, o número natural, o número neperiano E, ¿sí? O número de Euler, é justamente para facilitar as contas, é só para isso, tá? Nas fórmulas de integral, é só para isso, ok? Agora, o domínio de qualquer função logarítmica com base positiva também, outro aspecto é que ele sempre vai ser números positivos. Se é zero para frente, como nessa parte. Sim? Além disso, pela definição inversa de uma função, você obtém isso também. Pode falar? Desculpa atrapalhar, Alguém queria mas falar o seu alguma áudio coisa? tá picotando. Ok. E eu não sei se viu, mas eu acho que parou de gravar. Não, tá gravando. Não, O áudio ainda tá muito ruim. Tá, agora que eu vi. Também tá meio robotizado o áudio. Quando ele tá mostrando a tela, tá dizendo que o Wi-Fi dele tá ruim, velho.
Agora sim, estão me escutando? Sim, Sim, professor. sim. Sim. Sim, sim. Ok. Então, como eu falei, como estava continuando, como eu falei, o domínio sempre vai ser os números positivos, ok? Sem incluir o zero, ok? Além disso, usando a definição de função inversa, vocês podem verificar essa equação, que o logaritmo do número x de base a, ele vai ser igual ao y, se somente se a base a elevado ao resultado, que seria y, é igual ao argumento x. Okay? Essa é a clássica definição de logaritmo, de base a do número x. Então, com essas propriedades, a gente pode resolver, e propriedades de logaritmos exponenciais. Essas propriedades estão no capítulo 1, no capítulo 1 de Stewart, na seção 1.1 e 1.5 e 1.6. Okay? Pode dar uma olhada. Por exemplo, esse exercício me diz, calcule o valor de 2 V sobre A. Se vocês sabem que log de base 3 de B menos log de base 3 de A é 8. Sim? Então, rapidamente, vocês têm que usar as propriedades do logaritmo. Então, por exemplo, logaritmo de base de números, ele vai ser logaritmo da diferença, né? Então, justamente essa parte aqui, sim? E ele vai ser 8. Sim? Aqui, por causa disso. Pô, professor, desculpa atrapalhar de novo, mas tá picotando bastante. Eu acho que deve ser a internet aqui na minha tablet. Está normal. Assinar agora está normal. Mas tá chegando pra gente aqui muito cortada a voz. Só dá pra entender novamente a primeira sílaba e a última. Aí não dá de entender o que o senhor fala. A sinal do internet aqui na minha tablet está bom, está boa. Agora está me escutando? melhorou, só depois que você fala de um tempo, ele picota. Mas quando fala curtinho assim, tá melhorando. Ok. Eu agora deixei um pouquinho mais perto o meu microfone, então. Ok, como estava falando, resolver esse exercício é basicamente usar as propriedades do logaritmo. Então, aqui eu vou usar essa propriedade aqui, essa caracterização desse logaritmo, essa última propriedade aqui. Ok? Então, isso me diz que a base elevada a 8 tem que ser o quociente, V sobre A. Mas eu quero 2 vezes V sobre A, então eu multiplico por 2 ambos lados da equação e eu obtenho o resultado que eu queria. Sim? Não é difícil esse exercício. Outro exemplo, por exemplo, sabendo que o logaritmo de base 5 de 2 é B, calcule o valor da expressão seguinte. Eu vou chamar de estrelinha. Logaritmo de base 5 de 2 vezes logaritmo de base 4 de 5, logaritmo de base 7 de 5 vezes logaritmo de base 6 de 7. Sim? Então, aqui de novo tem que aplicar propriedades. Que propriedade vocês vão aplicar? Aqui o ideal é aplicar mudança de base. Sim, a propriedade de mudança de base. A propriedade de mudança de base, ela basicamente, como diz seu nome, você pode calcular um logaritmo como outro logaritmo que você saiba calcular, mudando a base. Sim? Só que na base, a gente tem que lembrar que a gente está pegando base positiva. Não pode pegar base negativa. Ok?
Então, com isso em mão, a propriedade do mudança de base me diz que você pode calcular um logaritmo de base A de B como sendo um quociente de logaritmos, sim? Em uma base positiva qualquer, que eu estou chamando de C, como está aqui. No numerador vai botar a base do argumento, que seria B, e no denominador vai botar o logaritmo de base C da outra base, que seria A. Sim? E vocês calculam assim, ok? Obviamente aqui a base A também vocês têm que supor que é distinta de 1, ok? Não pode ser 1. Sim? Ok? Então, no livro de Stewart, isso vale para qualquer base C positiva distinta de 1. No livro de Stewart, a mudança de base está dada como a mudança na base do logaritmo neperiano. O que quer dizer isso? Que no lugar aqui, nessa propriedade acima, a gente pode pegar qualquer C positivo distinto de 1. Então, aqui no livro de Stewart, ele pega uma base especial, que seria o número E, como falei. Então, pela mudança de base acima, tem essa fórmula. Então, lembramos que a notação para esse cara aí, a gente vai denotar daqui para frente como LN, logaritmo neperiano, logaritmo natural. Então, a mudança de base que aparece no Stewart é essa daí, sim? Pela nossa notação. Ok? E, de novo, então, a gente pode aplicar todas essa propriedade de mudança de base e as demais propriedades do logaritmo. Ok? Por exemplo, aqui a ideia é simplificar até onde vocês puderem, o mais possível que se puder, essa expressão. Então, de dado, eu já sei que essa parte aqui, esse negócio, é igual a B. Então, eu escrevo B e continuo. Log de base 4 de 5, log de base 7 de 5, log de base 6 de 7. Ok? Continuamos. Aqui eu uso a propriedade que falei, mudança de base. A pergunta é, qual seria a minha base que eu posso escolher? Bom, vocês vão dar eu vou dar uma olhada aqui e vocês vão ver que a base que eu vou escolher, nesse caso, vai ser... Que base podemos escolher aqui? Posso escolher a base 4. ¿Sí? ¿Por qué posso escolher a base 4? De fato, 4 é distinto de 1, 4 é positivo, então uso essa mudança de base. Agora, uma pergunta seria, por que você, professor, está escolhendo a base 4? Por que não poderia escolher a base 5, a base 6, a base 7, a base 10? Vocês vão ver aqui por quê. Então, escolhendo a base 4, eu tenho que esse daqui, esse primeiro fator, pode ser logaritmo de base 4 de 5, quociente logaritmo de base 4 de 4. Certo? Abaixo, logaritmo de base 4 de 5 vezes logaritmo de base 7. Logaritmo de base 4 de 7. Aqui eu teria log de base 4 de 7 vezes log de base 4 de 6. Certo? Continuamos. Agora, por que eu mudei para logaritmo de base 4 de 4? Essa parte aqui no denominador vai virar 1, justamente pela propriedade aqui. Logaritmo de qualquer número de base A de A vai ser y. Definição me diz que isso vai ser a base elevada ao resultado, que seria y, é igual ao argumento, que de novo seria A. E isso quer dizer que isso somente vai se satisfazer se y é um número real, se y é igual a 1. Portanto, o logaritmo de base A de A tem que ser 1. Sim? Então, assim eu uso isso. No denominador, então, vai virar, esse daqui vai virar 1. Eu vou ter logaritmo de base 4 de 5. Sim? Somente acima. Não deveria denotar esse daqui. Logaritmo de base 4 de 5. Vezes logaritmo de base 4 de 5. Sim? Esse produto aqui eu tenho... Pode falar?
Não poderia aplicar pro log de base 4 pro 7, botando tudo também para já cortar logo o denominador das 3 divisões, não? Também pode falar, também pode fazer isso. Depende de vocês. A questão é simplificar o mais que puderem. Pode fazer isso. Ok? Então, aqui eu tenho logaritmo de C4 de 5. Aqui eu corto esse com esse, eu mesmo, e eu tenho embaixo o logaritmo de base 4 de 6. Certo? Agora, aqui, ok. Olhem aqui o que eu vou fazer. Logaritmo de base 4 de 5 ao quadrado, que seria esse cara vezes esse cara, sobre o 6 eu posso escrever como 3 vezes 2. Certo? Seria logaritmo de base 4 dessa parte aqui de 6. Aí eu tenho o quê? Logaritmo de 4 de 5. Logaritmo de um produto de números reais seria logaritmo da suma. Logaritmo de base de 3 mais log de base 4 de 2. Certo? Aqui acho que deveríamos ter mudado a 5 quase. Que está aparecendo aqui o V. Ok. Para que aqui não façamos aparecer. Deixem olhar. O 5. As contas estão corretas. Vamos fazer o mesmo, só que agora era para ter logaritmo de base 5. Ok? Vocês vão ver por quê. As contas que eu fiz estão bem, estão certinhas. Só que não vai ajudar a simplificar a expressão. Vamos fazer aqui. Então, no lugar de base 4 de 5, de base 7 de 5, no lugar de escolher a base 4, eu vou escolher a base 5. Por que eu vou escolher a base 5? Porque a ideia é que apareçam esses Bs. Então, nessa primeira parte, eu vou fazer o mesmo. No lugar de 4, agora eu vou fazer aparecer 5. Isso, agora sim. Aqui de novo. Log de base 5 de 5. Log de base 5 de 7. Log de base 5 de 7. Log de base 5 de 6. Agora sim. Isso. Uma vez que vocês têm isso, então, de novo, log de base 5 de 7 aqui com esse vai sumir, ou vai virar 1. Sim? Tenho log de base 5 aqui, vai ser 1. Log de base 5 de 5 vai ser 1. Então, aqui eu vou ter 1 log de base 5. 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. Sim? Aqui 1. Só vai ficar aqui. Log de base 5 de quem? O 6 posso escrever como 3 vezes 2. Sim? Continuamos. Propriedades do logaritmo. Log de base 5 de 2 ao quadrado, o 2 vai para frente, a potência, e log de base 5 de 2. Propriedades do logaritmo do produto de números, suma de logaritmos, de base 5 de 3 mais log de base 5 de 2. Certo? Então, agora sim, olhem aqui. Isso. Vamos a substituir essa parte aqui. Log de base 5 de 2 é B. Então, vamos a começar substituindo. Então, aqui eu tenho 1, 2 vezes, está aparecendo aqui, seria B. 1 logaritmo de base 5, deixo assim, de base 5 de 3, mais logaritmo de base 5 de 2 é B. Então, esse com esse vai virar 1, e finalmente, então, eu tenho que esse daí vai ser 2 vezes log de base 5 de 3 mais B. Sim? Será que isso podemos seguir simplificando ainda? Já não é possível, né? A gente chegou até aí. Então, a melhor simplificação desse negócio aí seria esse. Então, essa seria a resposta. Ok? E para finalizar essa parte
essa parte de funções exponenciais e logarítmicas, a gente vai ver um exercício onde pede para a gente uma função que envolve logaritmo natural e graficar a função, o domínio e a imagem da função. Ok? Para resolver esse exercício, eu vou usar as técnicas de graficar funções. Quando você adiciona dentro de uma função alguma constante ou quando você multiplica algum número dentro de uma constante, dentro da variável da função, tá? Essas propriedades estão bem explicadas no capítulo 1 do livro de Stewart, na seção de funções, acho que é a seção 1.2 ou 1.1, tá? Vocês podem dar uma olhada lá, que está bem explicadinho lá. Aqui eu vou aplicar somente, ok? Então, temos essa função, logaritmo natural de x menos 1. Lembremos o que quer dizer logaritmo natural? Voltamos aqui. Logaritmo natural quer dizer logaritmo de base, o número e de x, certo? A gráfica do logaritmo de x é a seguinte. A gráfica do logaritmo de x é a seguinte. A gráfica do logaritmo de x vem de abaixo, negativo, vai passar pelo 1 e vai ser crescente, mas devagarzinho. Essa é a gráfica de logaritmo natural de x. Ok? Agora, por que estou fazendo essa gráfica? Porque, como falei, vou aplicar as propriedades da translação de gráficas horizontal para graficar a gráfica dessa função, logaritmo natural do absoluto de x menos 1. Como que eu faço isso? Ok. Primeiro, eu vou encontrar o domínio. Quem seria o domínio de minha função? Domínio da minha função y, que seria essa função, vai ser todos os x reais, tais que o x tem que ser distinto de 1. Por que esse domínio, professor? Ok. Vocês têm que lembrar aqui que o domínio de qualquer função logaritmo com base positiva são os números positivos. Sim? Então, ele não pode ser zero. Tem que ser maior ou estricta a zero. Então, vocês vêm aqui e vocês têm que se perguntar quando que este número absoluto de x menos 1 é positivo. Ou seja, quando absoluto de x menos 1 é positivo. Eu tenho que considerar todos esses valores de x para os quais se satisfaz isso. Sim? E justamente isso vai se satisfazer justamente quando x é distinto de 1. Porque quando x é 1, esse valor absoluto, x menos 1, vai zerar. Sim? Lembrem das aulas passadas, da semana passada, de revisão, que o valor absoluto de um número é zero se somente se esse número é zero. Tá? Então, isso quer dizer que esse valor absoluto daqui vai zerar se somente se x menos 1 é zero. Isso quer dizer que o x tem que ser igual a 1. Então, nesse caso, quando x é igual a 1, esse valor absoluto vai zerar. Portanto, você tira ele, porque você não quer que seja distinto de zero, você quer que seja positivo. Então, isso quer dizer, por isso que aparece esse negócio aqui. Ok? Então, uma vez que você faz isso, esse é o domínio de y. Ou, se você quiser, pode escrever como menos infinito até 1. Não pode pegar o 1, aberto. União 1 mais para frente. Tá? Então, você, no plano cartesiano x e y, ubica o 1, está aqui. Vou fazer pontilhado, uma reta vertical, isso. Sim? E vamos a desenhar o gráfico. Então, aqui você tem que considerar dois casos. Como esse número de aqui, x, no domínio é x distinta de 1, o número de dentro, x menos 1, vai ser positivo ou negativo. Quando você extrair valor absoluto, ele sempre vai ser positivo. Então, você tem que analisar quando esse x menos 1 é positivo e o que acontece quando x menos 1 é negativo. Então, primeiro,
Se x menos 1 for positivo, isso quer dizer que x é maior estricto que 1. Se isso acontecer, isso quer dizer que g de x, que é o logaritmo natural de absoluto de x menos 1, ele vai ser igual ao logaritmo natural. Como esse cara é positivo, o valor absoluto vai ser o mesmo, x menos 1. Sim? Então, agora, para x maior ou estricto que 1, eu quero saber como que é a gráfica do logaritmo de x menos 1. Então, essa gráfica eu vou obter a partir da gráfica do logaritmo de x. Sim? Então, isso quer dizer que eu vou, como é x menos 1, eu quero graficar o logaritmo natural de x menos 1, eu vou fazer, isso quer dizer que basicamente a gráfica vai ser obtida fazendo a translação para a direita dessa gráfica vermelha do logaritmo de x, uma unidade. Ou seja, se aqui está o 2, sim? Eu vou fazer a translação de uma unidade. Ok? Esse vai ser logaritmo de x menos 1. Ok? Para x maior ou estricto que 1. Maior ou estricto que 1. Agora, isso é para x menos 1 positivo. O que acontece? Porque esse cara poderia ser negativo também. Isso implica que o x vai ser menor estricto do que 1. Isso vai implicar, então, que minha g de x é igual ao logaritmo de valor absoluto de x menos 1, vai ser, como esse cara é negativo, definição de valor absoluto que me diz. Valor absoluto de um número negativo é igual a menos esse número negativo. Então, aí vai aparecer um menos, então vocês vão ter logaritmo de 1 menos x. Ok? Então, a gráfica, então, desse cara, para x menor estricto que 1, se vocês dão uma olhada a essas propriedades das gráficas, vai ser basicamente multiplicar por logaritmo por menos x, sim? Pegar os negativos, sim? Mas simétricos, mais ou menos vai ser a mesma gráfica, só que vai ser no sentido contrário, ou seja, como falei a vez passada. Você imagina que tem um plano, uma folha de papel. Agora você vai dobrar essa folha de papel ao longo dessa reta, quantidade x igual a 1. E vai fazer o mesmo gráfico que fica do lado verde aqui, no lado esquerdo. E você vai obter a seguinte gráfica. Vai ser o mesmo, só que virado para o outro lado, virado para a esquerda. Sim? Isso aí. Esse vai ser logaritmo de 1 menos x. Então, qual seria a gráfica de logaritmo de valor absoluto de x menos 1? Vai ser a união destas duas gráficas. Sim? Destas duas gráficas. Da azul e da verde. Essa daqui e essa daqui, união, vai ser a gráfica do logaritmo de valor absoluto de x menos 1. Sim, Rafael. A aula vai ser disponibilizada no Aba. Tanto as notas de PDF como a aula, ok? Sempre, todas as aulas, ok? Ok, continuando. Isso daí é a gráfica. A verde e a azul são as gráficas dessa função, logaritmo da absoluto de x menos 1. Sim? Então, olhando essa gráfica, vocês também podem concluir que, então, que a imagem de G vai ser todos os raios. Sim? Porque ele vai possuir valores negativos muito grandes e valores positivos muito grandes também. Ok? Então, é assim como vocês têm que fazer, se em algum exercício pedem para vocês graficar uma função em valor absoluto. Ok? Alguma dúvida sobre esses três exemplos? Não, professor, tá tranquilo. Beleza. Então, agora sim, isso fecha, então, a aula de revisão
da semana passada. Então, agora sim, oficialmente começamos com o nosso primeiro tópico de cálculo 1, sim? Que seria o limite de funções, ok? Esse limite de funções, esse tópico está no livro de James Stewart, de novo, no capítulo 2, tá? Podem olhar lá também. Então, agora, qual seria, que é o limite de função? Que seria um limite de uma função? A gente já sabe o que é uma função, então agora a gente quer saber o que seria o limite dessa função, tá? Tudo bem, como vem esse limite? Por que a necessidade de calcular limite? Por que a necessidade de estudar limite? Tudo bem, com vários problemas, tanto na física, como na matemática, na economia, sim, tanto na geometria também, ok? Um dos problemas geométricos onde aparece a noção de limite é justamente o problema da tangente. O que é o problema da tangente? Você tem um plano cartesiano e você quer calcular, sim? E você tem uma gráfica, imagina que tem uma gráfica como azul, sim? E você quer calcular e pega um ponto sobre essa gráfica, um pontinho P. E você quer calcular a equação de uma reta, tal que essa reta é chamada reta tangente. A gente vai definir essa reta tangente mais para frente quando a gente esteja falando de derivadas, ok? Por enquanto, essa reta tangente toca nesse ponto a gráfica dessa curva uma vez, nesse ponto. Ok? Passa por esse ponto e tangente que basicamente quer dizer isso, que toca só uma vez, ok? Então, a gente quer encontrar, o problema da tangente consiste em encontrar a equação dessa reta L. Das aulas passadas, vocês de revisão, vocês têm que lembrar como que a gente encontra a equação de uma reta no plano cartesiano, de qualquer reta que não seja vertical. Basta dois dados, um ponto por onde ela passa e sua pendente, sim? Então, se conhecemos esses dois dados, a gente consegue montar a equação dessa reta. Aqui, essa reta laranja L passa pelo ponto P, a gente já conhece um ponto por onde ela passa, só que não conhecemos a pendente, a sua pendente. Se por algum motivo conseguíssemos conhecer sua pendente, o problema acabou, o problema já está resolvido, porque a gente dá aula de revisão, a gente já sabe como montar a equação dessa reta. Então, agora, como que podemos calcular a pendente dessa reta L? Tem muitas formas, sim? Tem várias formas. Uma dessas formas é a seguinte, usando retas secantes. Tá? Que é uma reta secante? Que vai ser uma reta secante? Vamos a calcular pendentes de retas que se aproximem à pendente da reta L, basicamente. Sim? Então, eu vou pegar um ponto Q, sim? Minha curva agora é a função cúbica, x cubo. E eu vou pegar um ponto aqui, Q, que eu vou chamar Q, cujas coordenadas vão ser x, e como é minha função cúbica, vai ser x cubo, segunda coordenada. Então, isso vai ser x cubo. Certo? Então, agora eu vou desenhar uma reta que passa pelo ponto Q e pelo ponto P. Obviamente, o ponto Q eu vou pegar distinta do ponto P. Sim? Então, eu pego essa reta em vermelho e eu sei que essa reta em vermelho é tal que já sei por quais pontos passam e ela passa por 2 pontos. Então, automaticamente eu posso calcular sua pendente, porque já tenho 2 pontos. Lembrem das aulas passadas como que se calcula a pendente. Basicamente, a variação é um número, sim? A variação das coordenadas verticais menos a variação das coordenadas horizontais. Se você construir um triângulo retângulo, e você faz essa construção, assim que está definida a pendente. Uma reta que passa por 2 pontos. Sim? Então, fazendo essa construção, eu vou chamar de M sub PQ, que vai ser a pendente dessa reta vermelha.
Então, a variação na coordenada vertical vai ser x cubo menos 1, que vão ser as coordenadas verticais dos pontos Q e P, e a variação das coordenadas horizontais, que vão ser x de Q e P e 1 de P. Por isso que aparece esse número aí. Tá? Então, mas isso eu posso fazer com muitos pontos que vêm de acima. Eu vou pegar todos esses pontos Q, fazendo e calcular essas pendências, cada vez me aproximando do ponto P. O que quer dizer me aproximando? Vou ficando cada vez mais perto do ponto P. Sim? Eu posso ir calculando. Então, aí a gente pode montar uma tabela com valores. Sim? Por exemplo, eu posso pegar quando x é 2, quando x é 3 meios, e quando x 4 terços, quando x é 9 oitavos. Ok? Mais uma vez, se alguém tivesse dúvidas, é só perguntar. Liga o microfone e pergunta. Ok? Ô, professor, o Fala. ponto x ao cubo que você riscou na reta y, ele tem que ser necessariamente x ao cubo ou poderia ser x ao quadrado, x à quarta? Não, tem que ser x ao cubo, porque justamente essa curvinha azul, a Aham. equação dela é y igual a x ao cubo. Ah, tá. Tudo Ok? bem. E a Obrigado. gráfica dessa função é justamente essa gráfica de azul. Ah, tá, beleza. Obrigado. Ok? Ok. Então, como eu falei, eu vou calculando, vou fazer mexer o ponto Q e vou fazer variar esse ponto Q e vou ficar fazê-lo ficar cada vez mais próximo desse ponto P. Então, vou ter muitas retas vermelhas e vou ter muitas pendentes desse tipo. O ponto Q, por exemplo, como eu falei, eu posso fazer variar o x, por exemplo, se é 2, x ao cubo seria 2 ao cubo, que seria 8. Calculo a sua pendente dessa reta, que passa pelo ponto 1, 1, e pelo ponto Q igual a 2,1, e a pendente dessa reta vai ser 7. Essa que aparece aqui. Então, vocês podem ir brincando. Quando vale 3 meios, como falei, 4 terços, 9 oitavos, isso quer dizer que estou me aproximando com os valores de x para esse ponto 1. Analogamente, vocês podem fazer o mesmo, agora pegando o ponto Q nesse lado de embaixo. Ponto Q aqui. Sim? Esse lado de embaixo. E vocês vão construir e calcular a pendente dessa reta, agora vermelha de novo. Só que o ponto Q agora vem de embaixo e vai se aproximar ao Q. Isso quer dizer que você vai pegar x menos que 1 e vai pegando valores mais perto de 1. Isso está nessa parte da esquerda da tabela. Sim? E vai calculando o mesmo, as pendentes de cada uma dessas retas. Então, se vocês olharem no gráfico, quando eu me aproximo, tanto por acima como por abaixo, esses pontos Q para P, as pendentes dessas retas, e essas retas por abaixo e por acima, quando eu me aproximo de P, quando eu fico por P, justamente vão coincidir todas essas retas com ele. Então, uma intuição seria, se eu estou calculando as pendentes dessas retas, quando eu me aproximar com o ponto Q por acima e por abaixo, que quer dizer que o x se aproxima de 1 pela direita e pela esquerda, eu deveria conseguir, ou deveria ser que as pendentes delas se aproximem da pendente dele. O que quer dizer que se aproximem? Aí que aparece esse símbolo aqui, de limite, que basicamente me diz que quando estou muito perto do ponto 1, com pontos de ambos lados me aproximando para esse ponto 1, eu calculo as pendentes de cada dessas retas tangentes e deveria ser, segundo a tabela, se você botar mais valores, esse valor deveria se aproximar de 3 já. Uma intuição, pareceria que deveria ser 3. E de fato vai ser, tá? Então, se essa é 3, suponhamos que esse é 3, então a gente já teria os dois dados para montar a equação de minha reta, L laranja. Eu já sei por onde passa essa reta laranja e eu tenho sua pendente, que seria M. Sim? Então, aí é só montar a equação da reta, como nas aulas passadas da reta.
ok? Então, aí, como que aparece, olhem, como que aparece essa escrita aqui? Lim é uma noção de aproximação. E apareceu de justamente aproximar as pendências de retas que eu conheço, vermelhas, e para tentar me aproximar a conhecer a pendência de minha reta que eu quero, seria ele. Sim, esse é um problema onde aparece a noção de limite, é como uma noção de proximidade, muito pertinho, sim, de algum ponto. Sim? Então, agora vamos a dar a definição informal. Uma definição formal está no James Stewart, podem dar uma olhada também. Mas é uma definição informal, sim? Porque o conceito aqui, eu acho que o importante é que vocês entendam o que quer dizer geometricamente essa notação, que o limite de uma função f de x é um número real L, quando x se aproxima de um número A. Sim? O que quer dizer isso? Quando eu escrevo essa notação, estamos entendendo que essa função f vai estar definida próximo de um número A, desse número A que a gente está estudando o limite. Tá? Isso significa que f vai estar definida em algum intervalinho aberto que contém esse número A. Sim? Ele vai conter esse número A. Só que não é necessário que minha função tenha valor em A. Ou seja, pode estar definida ou pode não estar definida. Não precisa isso. O importante é que minha função, se esteja definida, pertinho do A. Seja, num intervalo aberto que contém A. E como aqui diz a propriedade, exceto a definição, não poderia não estar definida no próprio A. Se está definida, tudo bem. Se não está, também. Não precisa, para estudar o limite, não precisa que minha função esteja definida nesse ponto A, onde eu estou estudando o limite. Não precisa. Okay? O que precisa é que ela esteja definida para pontinhos perto de A, próximos de A. Tá? E essa notação aqui, de limite de f de x é igual a L, quando x vai para A, ou tende a A, ela significa que a gente pode tornar os valores desta função f de x muito próximos deste outro número L. Quanto de próximos? Quão próximos podemos estar dele? Quanto a gente quiser. Ok? Quanto a gente quiser. Você escolheu o erro. Se você escolheu o erro. Pode ser bem pequeno. Sim? Isso tem que se satisfazer sempre e quando a gente faz variar o x e se aproximar por ambos lados, tanto pela direita, pela esquerda de A, mas não tem que ser igual a A. No exemplo aqui da reta tangente, é o que fizemos. Por exemplo, nosso A é 1. Eu quero calcular o limite dessa função, sim? Quando x tende para 1. Isso quer dizer que, e deveria ser 3. Segundo minha definição, isso quer dizer, essa anotação aqui queria dizer que eu posso aproximar os valores da função, essa daqui, x cubo menos 1 sobre x menos 1, muito perto de 3, quanto eu quiser, tá? Quando eu me aproximo muito perto de 1. Por ambos lados, como aqui, eu me aproximo pela direita e pela esquerda, a 1, por ponto x. Tá? Então, isso deveria ser 3. Sim? Isso é o que diz aqui. Essa é a definição, noção de proximidade. Tá? Então, como eu falei, aqui temos 3 exemplos. Sim? Como eu falei, a definição, uma remarca importante é que minha função, para estudar o limite de uma função pertinho de um número A, minha função não precisa estar definida no ponto A, mas sim nos arredores dele, pertinho dele. Mas no A poderia estar, poderia não estar. Não interessa para o estudo do limite. O que interessa para você estudar o limite é que tua função esteja definida próximo do ponto que você está estudando. Por exemplo, como falei,
esses três exemplos aqui, da esquerda, eu quero estudar o limite da minha função quando x se aproxima a A. Ok. Na gráfica do lado esquerdo, minha função está definida em A. Tudo bem, pode acontecer isso. Na gráfica do centro, minha função está definida em A, mas não é igual a L, que seria o limite. Tudo bem, não interessa isso, porque para pontos pertinhos a minha função está definida, ou seja, tem imagem. Posso estudar o limite. E na última parte, minha f não está definida em A. O que quer dizer isso? Que eu não vou assignar nenhum valor a A. Ou seja, minha função f, quando é A, ela não vai tomar nenhum valor, mas ela vai ficar definida em pontos pertinhos de L. Então, isso quer dizer que eu posso estudar o limite dessa função quando eu me aproximar para A. Sim? Então, aqui a parte importante é que quando você está estudando um limite pertinho de algum ponto, que eu estou chamando de a função não precisa estar definida em A. Tá? Não precisa. Se está definida, tudo bem. Se não está definida, também. Tá? O importante é que ela esteja definida num entorno ou nas proximidades desse ponto A, onde você está estudando o seu limite. Tá? Isso é bem importante. Ok? Então, um exemplo, por exemplo, poderia ser o seguinte. A gente poderia fazer algumas estimativas da seguinte função. Se o limite dessa função existe, por exemplo. Minha função vai ser seno de x sobre x. Eu quero saber se o limite de seno de x sobre x, quando x vai para zero, existe ou não. Então, o limite de uma função não necessariamente vai existir. Poderia existir, poderia não existir. Daqui a pouco a gente vai ver alguns critérios para a existência. Ok? Então, a primeira forma como que vocês têm que fazer é pegando valores de x e testando. Não tem jeito. Tem que ir testando. Tá? Então, que valores você vai pegar, por exemplo, nesse limite? Valores pertinhos do zero. Ok? Tipo, positivo e negativo, por ambos lados, do zero. Você vai pegar valores positivos e valores negativos. Então, nessa tabela, os valores aí estão, de x, e quanto que vale seno de x sobre x, desses valores. Tá? Então, quando você faz a gráfica, aqui parece, se você faz mais valores aqui na tabela, pareceria que esse limite sim existe. E, de fato, vai ser 1. Sim, pareceria. Mas, nesse exemplo, vocês têm que notar, percebam, que o x não pode ser nunca zero, por causa de que ele está no denominador. E como falamos da aula de revisão, não existe divisão por zero. E, portanto, o domínio dessa função sen de x sobre x seriam todos os x menos o pontinho zero. Sim? Então, nesse caso, minha função não está definida em zero, porque você não pode assignar algum valor a zero. Mesmo assim, parece, segundo a tabela, que o limite existe. E é o 1. Está aqui. Sim? Mesmo assim. E isso parece que existe. Como a gente vai saber que existe? Daqui a pouco a gente vai fazer vai desenvolver critérios para vocês mostrarem se existe ou não algum limite. Ok? Na verdade, na realidade, para mostrar que um limite existe, você tem duas alternativas. Ou usa algumas propriedades que tem sobre limite, existência de limites, ou usa a definição formal de limite. Tá? Se a gente tivesse tempo, eu vou botar a definição formal de limite. Mas a definição que a gente deu aqui é mais geométrica e é chamada de informal. Ok? Tipo parafraseado. Ok? Então, esse é a noção de limite. Um outro exemplo, notem que no exemplo 1, o limite existe. E a gente viu que existe. Professor, será que tem algum exemplo onde o limite não existe? Sim. Por exemplo, esse exemplo. Exemplo 2. A função seno de π sobre x, e quero tirar o limite, quando x vai para zero, esse limite não existe.
Por que não existe? Basicamente aqui, esse exemplo é uma motivação para estudar limites laterais. Sim? Daqui a pouco a gente vai ver o que são limites laterais. Basicamente, posso pegar todos os números naturais, qualquer número inteiro não nulo, não zero, e avalio em 1 sobre n. Quando você avalia em 1 sobre n, seno de π sobre 1 sobre n vai ser seno de nπ. E seno de nπ, múltiplo inteiro de π, sempre vai zerar. Sim? Isso pelas propriedades da função seno. Ok? Então, existem muitos valores, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 1/2, 2/2, 3, 1/4, 1/5, que nesses pontos que se aproximam do zero pela direita, sim? E pela esquerda, porque o n é inteiro, pode ser positivo ou negativo, onde essa função é 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, alguém diria, professor, então esse limite deveria ser 0. Calma, calma. Esses são para alguns valores desse tipo, 1 sobre n. Mas se você perceber, se você estudar mais um pouquinho com calma, vai olhar que para valores infinitos de x, que estão muito perto, tanto pela direita e pela esquerda de zero, também existem valores, tais que f nesses valores vai dar 1. Ou seja, vai tomar valores 1, 1, 1, 1. Sim, valores 1, 1, 1. E também existem valores x pela direita e pela esquerda, muito próximos, infinitos valores, muito próximos de zero, onde minha função seno de π sobre x vai valer menos 1. Sim? Então, notem, temos 3 tipos de pontos. Pontos bem pertinhos de zero, onde minha função é 0. Pontos bem pertinhos de zero, onde o meu valor de minha função é 1. Pontos bem pertinhos de zero, onde o valor da minha função é menos 1. Sim? Então, mais ou menos a gráfica dessa função seria assim. Pela direita, seria uma coisa assim. E vai fazendo pulos. E cada vez que eu me fico mais perto do eixo y, ela vai pulando. Nunca vai tocar o eixo y, o eixo vertical. A mesma maneira de aqui. Do lado esquerdo, bem. Menos 1. Vai, e vai oscilando. Tá? Então, por causa desse fato, esse limite aqui não vai existir. Por que não vai existir? Ou seja, não vai ser um número real. Porque lembrem da definição de limite, que é o que me quer dizer aqui? Que esse limite vai ser um número real, chamado L, se eu puder conseguir tornar esses valores de f de x bem pertinhos de L, quanto eu quiser, como falei, quanto a gente quiser, sempre e quando eu pegar x, valores de x próximos de A, muito próximos, por ambos lados. Mas isso não se satisfaz nesse exemplo, porque quando você, por exemplo, nosso A agora é 0, sim? Quando eu pego pontos bem perto de 0, por ambos lados, eu tenho 2 alternativas. Existem pontos para os quais f de x é 1, ou seja, se aproxima de 1, e também pontos próximos para os quais a função se aproxima de menos 1. Isso quer dizer que quando você se aproxima do zero, pela esquerda, pela direita, existem valores da função f de x, onde existem pontos x bem pertinhos de zero, onde minha função assume valores menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Então, esses valores nunca vão poder, a gente nunca vai poder, tirar esses valores, nunca vai poder converger a um pontinho. Sempre vai estar pulando entre esses valores, 1, menos 1, 1, menos 1. Então, o limite não existe, porque esse daqui deveria ser um número real, muito próximo. Mas aqui não existe por causa de que essa função está pulando, basicamente. Pula entre 1 menos 1, 1 menos 1. Tá? Então, esse é um exemplo de uma função cujo limite não existe. Então, uma observação muito boa é que o limite de uma função não necessariamente existe. Poderia existir,
poderia não existir. Vocês têm que ir analisando o que acontece. Ok? Então, uma alternativa para isso, para analisar quando existem os limites ou quando não existe, como eu posso fazer, professor, para verificar se existe ou não o limite, é basicamente usar os limites laterais, sim? Limites laterais. Os limites laterais são basicamente a mesma coisa que o limite, a definição é a mesma, sim? Só que você vai olhar pela direita, por valores pela direita do ponto que você está estudando, ou pela esquerda. Se você olha por valores da direita, o limite e existe o limite, o limite é chamado limite lateral direito. Se analogamente faz o mesmo com a esquerda, existe o limite, então o limite é chamado limite lateral esquerdo. As notações para ele, para os limites lateral esquerdo e direito, são esses daqui. Então, esse daqui, você olha, limite com a df de x é igual a L quando x vai para A e bota um sinal menos acima. Isso quer dizer limite lateral esquerdo. E quer dizer que você vai se aproximar, sim? Essa notação quer dizer que você pode tornar o valor de f de x bem perto, muito próximo de ele, quanto você quiser, sempre quando você pegar valores x muito próximos de A, agora não por ambos lados, pela direita de A. Pela direita de A quer dizer que você vai pegar x menores estrictos que A. Esse é o limite lateral esquerdo. E o limite lateral direito quer dizer o mesmo que o limite lateral esquerdo, só que agora você vai pegar valores pela direita de A. Sim? Então, essa notação aqui quer dizer que você, de novo, você pode tornar os valores de f de x bem pertinho de L, quanto você quiser, sim? Quanto você quiser, sempre quando você pegar valores de x muito perto de A, agora bota o superíndice mais, sinal mais, agora com valores maiores do que A, ou seja, pela direita. Sim? Então, uma ideia gráfica disso é basicamente o seguinte: o limite lateral esquerdo, na gráfica da esquerda, por exemplo, seria pegar x, como falei, e fazer aproximar por valores à esquerda de A. E você calcula as imagens, sim? E vê se o limite existe, lateral esquerdo. Analogamente, o limite lateral direito, na imagem da direita. Você agora pega x pela direita e se aproxima do A e olha para as imagens de x. E vê se o limite existe ou não. Tá? De novo, como no caso do exemplo 2 aqui, o limite não existia, né? Igual aqui, esses dois limites poderiam existir ou não existir. Quando existem, a gente denota assim, né? Se é um número real. O que quer dizer que um limite exista ou não, professor? Basicamente, quando um limite existe, estou dizendo que ele é um número real. Tá? É um número real. Quando não existe, quer dizer que ele não pode ser um número real. Quando não existe, por exemplo, uma alternativa seria como nesse caso, nesse exemplo 2, ele vai oscilando. De fato, aqui, nesse exemplo 2, não existem os limites laterais. O limite lateral do seno de π sobre x, por exemplo, quando x vai para zero pela esquerda, não existe. E analogamente o limite lateral direito não existe. Por que não existe? Porque justamente o fato de que eles pulam. O valor da minha função pula entre 1 e menos 1. É basicamente por isso. Ok? Então, os limites laterais, como falei, definidos aqui informalmente, eles servem para verificar se um limite existe ou não. E aí vem o teorema. O teorema 1, que a gente vai chamar, nos diz que o limite de uma função existe quando x tende para A e é L, se somente se os dois limites laterais, direito e esquerdo, existem, sim? E são iguais a esse L. O que quer dizer isso? Que se você
por algum motivo, mostra ou verifica que o limite da tua função existe e é L, então, automaticamente, o teorema 1 te diz que os dois limites laterais existem e são L também. E vice-versa. Dada uma função, estude tal limite, verifique que existe. Como você mostra que existe? Bom, uma alternativa é o teorema 1. O que tem que fazer? Calcular os limites laterais, direito e esquerdo, verificar que eles existem, depois verificar que eles são iguais. Então, o teorema 1 te diz que isso automaticamente implica que o limite global existe. E acabou. Tá? É assim como vocês têm que usar o teorema 1 para mostrar ou para verificar se um limite de alguma função existe ou não. Ok? Então, isso a gente vai ver nos exemplos. Então, uma ideia intuitiva de como existiria ou não o limite lateral esquerdo, o limite global, é a seguinte. Na gráfica do lado esquerdo, temos a gráfica de cor laranja na nossa função f. Nesse caso, os limites laterais existem e são iguais a ele. Sim? Minha função não está definida em A, por isso estou dando um buraquinho aqui. Mas mesmo assim, existe. Tá? E são iguais. Uma gráfica alternativa, que é do lado direito, é para saber, por exemplo, quando os limites laterais existem, mas não são iguais. Por exemplo, o limite lateral esquerdo na gráfica vai ser L2. O que quer dizer isso? Quando me aproximo a A, eu vou pegar X e vou me aproximar por A pela esquerda. Isso vai se aproximar, os valores de f de x vão se aproximar de L2. Isso é o que me diz. Por outro lado, você faz o mesmo, só que agora se aproxima com o valor x direito. E segundo a gráfica, diz que esses valores de fx aqui, imagem, se aproximam de L1. Mas segundo a gráfica, esse L1 e esse L2 são distintos. Isso quer dizer que esses limites laterais aqui, esquerdo e direito, existem, mas são distintos. Pelo teorema 1, isso me diz que o limite lateral não existe. Ou seja, isso aqui diz que o teorema 1 não existe o limite quando f de x, quando x tende a A. Não deveria existir. Por quê? Porque os dois limites laterais são distintos. Existem, mas são distintos. Tá? Então, outro negócio onde aparecem os limites são os limites infinitos. Ok? O que seriam os limites infinitos? Ou seja, quando a gente falou que o limite de uma função existe, quando que existe, quer dizer que é um número real. Tá? É um número real. Agora, poderia ser que não esse limite, quando você está calculando, quando a gente está calculando esse limite, poderia ser que não seja um número real. Poderia ser que seja muito grande, um número que cada nossa função vai crescendo cada vez muito. Ou vai crescer positivamente ou negativamente. Tá? Então, essa definição é para esse tipo de funções, tá? São chamados esse tipo de limites, são chamados limites infinitos, ok? Então, por exemplo, a gente vai denotar assim, o limite de f de x, quando x tende para A, é igual a mais infinito. Em alguns livros, eles esquecem este sinal mais e anotam simplesmente infinito, tá? Então, esse símbolo aqui, mais infinito, não é um número, mas é uma noção. Não é um número, mas é uma noção de uma quantidade muito grande, positiva. Tá? Não é um número, mas quando a gente escreve assim, quer dizer que os valores dessa função f de x ficam arbitrariamente muito grandes, positivamente muito grandes, sim? Tão grandes quando a gente quiser, quando a gente pega x muito próximos de A, sem pegar o A, ok? E analogamente você pode definir o limite ao menos infinito, sim? De novo, esse daqui não é um número,
mas se é uma noção de uma quantidade grande também. Grande, mas negativa. O que quer dizer? Uma quantidade muito grande. Imaginem menos 10 elevado a 10. Sim? Isso quer dizer, quando a gente escreve assim, quer dizer que os valores da nossa função ficam arbitrariamente muito grandes, negativos, tá? Negativos, quando a gente pegar valores de x muito próximos de a, sem serem iguais a A. Ok? Então, quando a gente escreve esses limites, quer dizer isso. De novo, essa definição aqui, essas duas definições para os dois limites infinitos, é informal. Tá? Não é a definição formal. A definição formal é com distância, tá? Para dar um sentido exato de quando estamos dizendo arbitrariamente grandes. Ok? Então, com esses dois conceitos de limite e esse limite ao infinito, vocês podem definir também limites laterais ao infinito. Da mesma maneira que a gente definiu limites laterais acima. A mesma coisa. Por exemplo, essa parte aqui, que quer dizer limite lateral esquerdo de f de x, quando x vai para A, é mais infinito, quer dizer, venho para a minha definição aqui, quer dizer que eu posso tornar os valores de f de x arbitrariamente muito grandes, se tornam muito grandes, quando eu me aproximo por x a A, mais por valores pela esquerda. Sim? Pela esquerda. E analogamente, esse cara aqui e esse cara aqui. Sim? Vocês podem definir informalmente. Ok? Então, agora vamos analisar um exemplo do que estava falando aí, para verem que vocês, onde que aparecem esses limites no infinito. Tá? Por exemplo, essa função, 1 sobre x quadrado. Sim? Essa função, o domínio dessa função são todos os x, onde o denominador não se anula. E o denominador se anula justamente só quando x é zero. Então, você tira isso. Tá? Tira o zero. Mas eu estou analisando o limite, quero analisar o limite quando me aproximo ao zero. Minha função não está definida em zero. Tudo bem, para estudar a noção de limite, você não precisa que tua função fique definida em zero. Sim? Mas sim nas proximidades. E nas proximidades de zero, ela está bem definida. Sim? Então, dois fatos. Primeiro, o limite lateral direito e esquerdo, quando x se aproxima para zero, são mais infinitos. Por exemplo, essa parte aqui. Por que esse negócio aqui? Intuitivamente, vocês podem fazer o seguinte. Então, esse negócio aqui, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu me aproximo por x para f para zero, quer dizer que minha função fica arbitrariamente grande. Então, por exemplo, eu posso pegar, fazer minha tabelinha. X é igual a 1, isso daqui seria 1 sobre 1 quadrado, que seria 1. Certo? Vou pegando, tenho que pegar valores mais próximos de zero. Outro valor mais próximo de zero, pela direita, seria 1 meio, por exemplo, mais pequeno. Então, isso quer dizer que 1 sobre 1 meio ao quadrado seria 2 ao quadrado. Certo? Posso pegar mais pequeno. Ops, aqui já tem x. Posso pegar mais pequeno. 1 sobre 3. Então, isso seria 1 sobre 3 ao quadrado, que seria 3 ao quadrado. E aí, vocês podem ir brincando, por exemplo. Então, posso pegar um valor muito mais pequeno. Então, posso pegar 1 sobre 10 elevado a 10. Então, quando eu aplicar 1 sobre x quadrado, isso vai ser 1 sobre 10 elevado a 10 ao quadrado, que isso vai ser 10 elevado a 10 ao quadrado. E esse é um número comparado com os outros números,
esse número 10 elevado a 10 ao quadrado é muito mais grande, ou seja, quando x se aproxima do zero pela direita, onde que se aproxima 1 sobre x quadrado? Ele vai ficando cada vez bem grande. Sim? Então, isso quer dizer que quando me aproximo por aqui valores, eu calculo as imagens desses valores que eu fiz, e cada vez a imagem de 1 sobre x quadrado, ele vai ficando assim. Cada vez vai ficando bem grande. Então, isso quer dizer, por definição, que o limite lateral direito de 1 sobre x quadrado é mais infinito. Tá? Analogamente, vocês podem fazer a mesma tabelinha, o mesmo que eu fiz, para o limite lateral esquerdo. E vocês vão descobrir que, de novo, a gráfica dessa função, o limite lateral esquerdo faz a mesma coisa. Então, essas duas curvinhas de verde são a gráfica da função 1 sobre x quadrado. Então, notem que pela direita e pela esquerda, quando eu me aproximo por valores de x para zero, as gráficas verdes vão se aproximando da reta vertical y, do eixo horizontal y. Mas nunca vão tocar o eixo y, mas vão se cada vez ficando mais pertinho, mais juntinho. Sim? Esse tipo de reta em preto, que tem essa propriedade, que alguma curva vai ficando cada vez mais perto dela, são chamadas de retas, são chamadas de assíntotas verticais. Sim? Que são uma assíntota vertical? Então, aí vem a definição. Uma reta vertical com equação x igual a A é chamada assíntota vertical, quer dizer que uma reta vertical, a gráfica ou da gráfica de uma função f de x ou da curva y igual a f de x, se pelo menos uma das condições se verifica. Ou bem o limite de f de x, quando me aproximo a é mais infinito, ou é menos infinito. Ou os limites laterais, esquerdo ou direito, é mais infinito ou menos infinito. Ok? Alguma delas tem que se verificar. Se alguma dessas 6 equações se verificasse, de algum desses 6 limites se verificasse, quer dizer que você vai chamar essa reta x igual a que é vertical, uma assíntota vertical da gráfica de f, ou uma assíntota vertical de f de x. Ok? Por exemplo, no exemplo anterior, no 3, para a função 1 sobre x quadrado, a reta vertical x igual a 0, que seria o eixo y, é uma assíntota vertical da função 1 sobre x quadrado. Por quê? Porque o limite lateral direito de 1 sobre x quadrado, quando x vai para 0, é mais infinito. Ou seja, nesse caso, estaria se satisfazendo essa condição aqui. Sim? Essa condição. E, portanto, por definição, essa seria a reta, o eixo y seria uma assíntota vertical da nossa função 1 sobre x quadrado. Tá? Um exemplo bem particular de como encontrar assíntotas é basicamente quando vocês pegam funções racionais. Tá? Então, vamos a pegar uma função racional e a gente quer encontrar as assíntotas verticais. Poderia ter, poderia não ter, mas quando a gente pega funções racionais, que é uma função racional? Lembremos da aula da revisão. Uma função racional é um quociente de polinômios. Polinômio no numerador, polinômio no denominador. Minha função f é justamente isso, é uma função racional. Então, uma observação aqui para essas funções, para esse tipo de funções racionais, é que você, como que encontra as assíntotas verticais? Como que você pode encontrar as assíntotas verticais? É você pegar o polinômio no denominador, que eu estou chamando de Q, você vai encontrar os zeros desse polinômio sempre que puder, né? Sempre que puder. E as equações x igual a esses zeros
vão ser as assíntotas verticais dessa função racional. Tá? Então, quando você tiver uma função racional, como que você encontra as assíntotas verticais? Basicamente, tem que encontrar todos os zeros do polinômio do denominador. E você vai montar as equações com esses zeros. Então, essas equações das retas verticais vão ser as assíntotas verticais. Ok? Então, por exemplo, no meu caso, nosso caso, o polinômio Q no denominador que aparece é 3x menos x quadrado. Sim? Então, simplificando, seria dessa parte, tudo bem, mas quero encontrar quantos zeros tem esse polinômio. Como é um polinômio de grau 2, ele poderia ter 2 zeros reais. Nesse caso, tem 2 zeros reais. Ok? Que seria no 0 e o 3 meios. Então, pelo que eu falei, as retas verticais x igual a 0 e x igual a 3 meios são assíntotas verticais. Na gráfica, eu vou para o plano cartesiano, eu ubico os pontos 0 e 3 meios, desenho as retas verticais, sim? E para que servem as assíntotas verticais, professor? Justamente para te dizer como que é o comportamento da gráfica de tua função perto dessas assíntotas verticais. Sim? Como que você pode fazer isso? A gente vai analisar pegando valores de x perto desses valores das assíntotas. Quer dizer, eu vou pegar e vou ver como que variam os valores dessa função f de x quando eu me aproximo pela esquerda para 0, pela direita para 0, pela esquerda para 3 meios e pela direita para 3 meios. Isso quer dizer que eu vou pegar os limites lateral esquerdo e direito quando eu me aproximar do 0 e do 3 meios. Tá? Quando, por exemplo, vou fazer eu vou pegar valores x negativos, ou seja, vou me aproximar pela esquerda, sim? Pela esquerda de minha função, quando eu me aproximar ao 0. Tá? Eu quero saber se esse limite existe, se não existe, se é mais infinito, não é menos infinito. Eu quero saber como é que é o comportamento da minha função. Ok? Então, segundo minha definição, isso me diz que eu tenho que pegar valores negativos, ou seja, à esquerda de 0, mas que estejam muito próximos de 0. Sim? Isso daqui, muito próximos de 0. Então, você pode analisar o seguinte fato. Sim? Quando eu me aproximar por números negativos, o valor de x quadrado mais 1 sempre vai ser positivo, porque o valor de x quadrado de qualquer, o quadrado de qualquer número real sempre é positivo, maior ou igual que 0. Em particular, como o valor de x é negativo, x quadrado vai ser positivo. Então, se x fica muito perto de 0, esse valor aqui no numerador, o polinômio numerador, x quadrado mais 1, vai ficar próximo do valor 1. Tá? Ou seja, essa função aqui, x quadrado mais 1, vai tender a 1, vai ficar perto, quando x se aproximar de 0 pela esquerda. Agora, o polinômio do denominador é 3x menos 2x quadrado. Quando eu pegar valores de x negativos, mas bem pertinhos de 0, vocês podem fazer a continha aí, escolher numerinhos. Por exemplo, menos 1 meio, menos 1 quarto, menos 1 terço, menos 1 sobre 10 a 10. E vocês vão olhar que esse número de aqui vai se aproximar do 0. Só que vai ser um número negativo. Tá? Vai ser um número negativo e próximo do 0. Por exemplo, estou falando isso, 3x menos 3x quadrado, vai ser um número negativo próximo do 0. O que quer dizer isso? Por exemplo, poderia ser menos 1 sobre 10. 1 de 0,1 está bem perto, menos 0,1 está bem pertinho de 0. Mas isso quer dizer que aqui ele vai crescer, vai ser menos 10, por exemplo. Então, cada vez que eu me aproximar, pegar valores negativos de x, mas que estejam pertinhos de 0,
O quociente, quando eu faço o quociente, ele vai crescer, mas vai ser negativo. Vai ser um número bem grande, mas negativo. Isso quer dizer que quando eu pegar valores pertinho do zero pela esquerda, a gráfica da função deve fazer esse oposto. Deve vir aqui, mas cada que eu me aproximo do zero, ele vai descer, sim, para menos infinito, porque ele vai crescer para um número muito grande, mas negativo. Então, isso deveria ser menos infinito. Ok? Analogamente, vocês podem fazer o mesmo análise que eu fiz aqui, da mesma maneira, quando vocês se aproximam pela direita a zero. Sim? Agora, pela direita a zero, vocês fazem o mesmo análise e vocês vão encontrar que isto vai ser mais infinito. Sim? O mesmo análise. O mesmo análise. Então, isso quer dizer que quando eu me aproximo a zero pela direita, minha gráfica deveria fazer alguma coisa assim. Deveria ir para mais infinito. E analogamente, quando vocês fazem o limite lateral esquerdo e direito de 3 meios. Aqui vocês vão ter essa parte aqui, que vai ser assim, e aqui vai ser assim. Sim? Ou seja, essa parte aqui, por 3 meios, vai ser mais infinito também, e essa parte aqui, o limite lateral direito para 3 meios, vai ser menos infinito. Notem que esses limites laterais, essas assíntotas, nos ajudam a ver como que é o comportamento da minha função, pertinho desse ponto. Sim? E vocês, se tentam graficar a sua função, justamente essa função racional, essa função f, vai ter um aspecto assim, vai ter uma forma assim, parecida ao que a gente fez. Então, as assíntotas verticais te dão informação de como, mais ou menos, se comporta a tua função para valores perto dessa assíntota vertical. Tá? Então, é assim como uma maneira de usar as assíntotas verticais para desenhar gráficos da função. Te diz o comportamento da tua função perto dessas assíntotas verticais. Ok? Então, agora, isso é para analisar os limites, se existem ou não existem. Mas agora, professor, que tal se eu tenho, já por alguma razão, eu já mostrei que o limite de alguma função existe. Beleza. Como falei, o teorema 1 era uma alternativa para mostrar que o limite existe. Era olhar para limites laterais se existiam ou não. Sim? Mas existem funções dos quais são mais complexas, mais complicadas, de que você consiga mostrar que o limite existe por alguma razão, mas você não consegue calcular o limite. Então, aí a pergunta seria, mas professor, sabendo que existe o limite de uma função, como que eu posso calcular o limite? Então, aí vem o lance. Você tem que usar propriedades de limite. Então, aí temos as propriedades do limite. Ok? Então, as propriedades do limite são as seguintes. Vamos a pegar um número C, real, qualquer, e vamos a supor que estes limites existem. Vamos a pegar duas funções, f e g, sim, a um número real, e vamos a supor que os limites de f de x e de g de x, quando x tende para a, existem. Ok? Existem. Ou seja, o que quer dizer que existem? Que são números reais. Eles são números reais. Poderiam ser negativos, positivos, poderiam ser zero, tudo bem. Mas existe. Ok? Então, as propriedades, a propriedade 1 me diz que o limite da suma e subtração dessas funções existe. E, além disso, como ele pode ser calculado como a suma ou subtração dos limites das duas funções. Ok? A segunda propriedade me diz que o limite da função multiplicado por uma constante c existe e pode ser calculada como a constante vezes o limite da minha função. Tá? Terceira propriedade me diz que o limite de um produto de duas funções também existe e ele pode ser calculado como produto de limites das duas funções. O limite do quociente, na propriedade 4, me diz que também existe e ele pode ser calculado como um quociente de limites. Aqui, tendo cuidado que o limite da função do denominador tem que ser não nula, ou seja, não zero.
Porque, mais uma vez, não existe divisão entre zero entre números reais. Ok? Uma propriedade importante é a propriedade 5, que seria a potência enésima de uma função f de x, o limite, existe e vai ser a potência enésima do limite, sim? Para qualquer número natural. A propriedade 6, uma propriedade importante, que a gente vai usar nas contas, é que o limite de uma função constante, c, vai ser a mesma constante. E o limite de um monômio, x, um polinômio de grau 1, vai ser o número aonde você está se aproximando, que seria o a. Sim? Usando a propriedade 5, você pode concluir essa propriedade 7. A propriedade 6, juntando com 5. Agora tem um polinômio de grau n, natural, sim, a potência natural. E o limite, quando x vai para a, ele vai ser a potência n, basicamente. Tá? Também vale o limite com raízes enésimas, como mostra aqui o exemplo 8, a propriedade 8. Limite da raiz enésima de x, quando x tende para a, vai ser igual à raiz enésima de a. Isso faz sentido quando n é impar para qualquer número real. Quando n for para a, você tem que supor que nosso a é positivo, certo? Uma propriedade mais geral, que é a 8, é o seguinte, com raiz enésima. O limite quando x tende para da função raiz enésima de f de x, ela vai ser raiz enésima do limite da função, para todo número n natural. Aqui, de novo, quando n é impar, faz completamente sentido para qualquer número real. Quando n é par, temos que supor que esse limite é positivo. Ok? Beleza? Todas essas propriedades vocês têm que usar para o cálculo do limite, quando vocês já saibam, por algum motivo, que seus limites, que o limite de alguma de suas funções existe. Sim? Isso tem que usar para vocês calcularem o valor do limite. Então, alguns exemplos. Por exemplo, vamos começar com um fácil. Ok? Calcule o limite desse polinômio de grau 4, por exemplo. Quando x tende a menos 2. Sim? Vamos usar as propriedades do limite. Então, se alguém quiser verificar se esse limite existe, uma alternativa seria a seguinte. Eu vou notar que esse limite de cada polinômio aqui existe. De cada polinômio existe. Por exemplo, eu vou fazer esse daqui. Por que posso mostrar que esse existe? Limite de 3x4, quando x tende a menos 2, existe. Sim? Existem. Ou seja, são números reais. Por quê? Por esse primeiro, você pode usar para a existência esse daqui. A propriedade 7. E misturada com a propriedade 2. Porque no nosso caso, na propriedade 7, você vai pegar a potência 4. Sim? Existe, ou seja, esse A vai ser um número real. O A, no nosso caso, vai ser menos 2. E depois, essa potência x4, você vai multiplicar, vai usar a propriedade 2 e multiplicar por c. O c, nesse caso, vai ser 3. Sim? Então, esse limite existe. E, portanto, esse primeiro limite existe. Analogamente, você pode fazer o mesmo trabalhinho para esses outros caras. Tá? Então, esses limites existem. Vou para a propriedade. Para usar essas propriedades aqui dos limites, que eu tenho que garantizar que esses limites aqui, dessas duas funções, existem. Então, em particular aqui, esses 4 limites existem, que são essa parte aqui, dessas funções. Sim. Quando eu somar, subtrair, essas 4 que existem, automaticamente esse limite também existe. E isso por quê? Porque eu estou usando aí a propriedade 1. Estou somando e subtraindo limites de funções os quais eu já sei que os limites existem. Ok? Então, agora, como existem, eu posso usar, então, as propriedades
todas essas propriedades para calcular o valor desse limite. Então, por exemplo, eu vou chamar estrelinha a esse limite e vou calcular. Ok? Vou começar a calcular. Então, qual seria o limite? Então, o limite eu vou começar pela propriedade 1. Aqui vou fazer com calma para que vocês olhem. Eu estou usando, não vou botar a propriedade 1, eu vou botar diretamente os itens, ok? Então, aqui estou usando a propriedade 1. Eu vou distribuir o limite. X menos 2, 3, 4. X menos 2, x2. Limite x menos 2, dx. Limite x menos 2, d2. No seguinte passo, o que eu vou fazer? Aqui vou usar nessa primeira parte, como falei, eu vou usar o quê? Eu vou usar as propriedades, os itens, por exemplo, 2, sim? E 6, e 7. 2 e 7. Usando as propriedades 2 e 7, isso quer dizer que é limite x4 quando x tende a menos 2. Aqui de novo, propriedade 2. Vou botar propriedade. Então, aqui seria 2, limite, x menos 2, x quadrado. Aqui já posso substituir, posso fazer menos 2. Aqui usei também a propriedade 2, então eu usei a propriedade 6. Limite de uma constante, a mesma constante. Tá? Seguinte passo, de novo aqui eu estou usando a propriedade 6. Que propriedade é essa da 7? Propriedade 7. Então, seria 3 vezes, isso seria menos 2, 4, mais 2 vezes menos 2, 2, mais 2, mais 2. Certo? Aqui seria 3, 4, 16, mais 4, 8, mais 4. E isso fica 3, 48, 56, 60. Certo? Então, esse limite daqui existe e é 60. Tá? É um número real. É assim como que vocês podem calcular. Um outro exemplo seria essa função racional. Sim? Para essa função racional, polinômio acima, polinômio abaixo, de novo vocês podem verificar que o limite dessa parte daqui existe, como eu estou falando aqui, existe. E esse limite daqui também existe, e além disso, ele é distinta de zero. Por que preciso verificar que esse limite do denominador é zero? Porque para usar essa propriedade 4, eu tenho que verificar justamente isso. Porque se eu não verifico isso, eu não posso usar a propriedade 4. Sim? Então, para usar a propriedade, como eu verifiquei que é distinta de zero, eu posso usar a propriedade 4. Então, o que quer dizer? Aqui vou usar a propriedade 4. Porque eu verifiquei que o limite do polinômio do denominador é distinta de zero. Então, eu posso quebrar em quociente de limites. Quando x vale 2, x vale 2. Dx quarta menos 2. 2x quadrada menos 3x mais 5. De novo. Eu posso fazer aqui, então, o seguinte. Quociente. De novo, eu posso aplicar todas as propriedades. Propriedade, aqui é assim, né? Propriedade da suma, eu posso aplicar da subtração x igual a 2. x4, limite de x igual a 2. De 2. Limite quando x vai para 2. 2 para fora, x quadrado, mais 3. Limite quando x vai para 2 de x, mais limite quando x vai para 2 de 5. Ok? Então, eu estou fazendo isso e agora, de novo, posso aplicar as propriedades que eu tenho acima, mais uma vez. Então, aqui vai ser 2, 4, menos 2. Aqui embaixo vai ser 2. 2 ao quadrado, menos 3 vezes 2, mais 5. E isso vai virar o quê? 16, 14,
embaixo que vai ficar 4, 8, 6 mais 5. E isso vai ser o quê? 17, 14 sobre 7. Certo? Então, esse é o número real. Sim? Então, notem que nos dois exemplos, 5 e 6, a gente calculou os limites. A gente primeiro mostrou, usando as propriedades, que os limites existem dessas dois. Sim? E a gente calculou os valores dos limites usando propriedades. Sim? Mas agora, nos dois exemplos, notem o seguinte. Eu vou chamar o polinômio no primeiro exemplo f de x e o polinômio no segundo exemplo de g de x. São os mesmos polinômios, mesmas funções do exemplo 5 e 6, ok? Mas notem, no primeiro exemplo eu estava querendo calcular para essa função o limite quando x vai para menos 2. Mas notem o que acontece se f de menos 2 existe? Sim, está definida, f está definida em menos 2. Porque esse é um polinômio, e da aula de revisão eu falei, o domínio dos polinômios sempre são todos os números reais, né? Então, posso calcular o f de menos 2. Quando você calcular f de menos 2, o que quer dizer? Menos 2, 4, menos 2 ao quadrado, menos 2, mais 2. Vocês fazem as contas disso e isso vai dar 60. Ok? Mateus, depois de terminar esse exemplo, eu falo da existência, tá? Vou repetir. Então, por outro lado, o domínio desse daqui, como é uma função racional, como eu falei da aula de revisão, vão ser todos os pontos x, tais que menos você vai tirar os zeros do polinômio denominador. Os zeros do polinômio denominador, o 2 será o zero? Será um zero do polinômio do denominador? Não, porque não se anula. Portanto, o g, essa função racional, está definida em 2. Não se anula, é um número real. E quando vocês substituem, ele vai ser 2, 4 menos 2, 2, 2 ao quadrado, mais 3, 2, mais 5. Fazendo a continha, vocês vão obter 14 sobre 7, que isso vai ser 2. Tá? Então, na segunda função, a gente tentou calcular o limite quando x vai para 2 dessa função. Mas notem que quando a gente substitui nos valores dos limites das duas funções, exatamente dão o mesmo valor. Sim? Na primeira era 60 e na segunda era 2. E a gente obteve mais rápido o resultado quando a gente substitui no valor do limite, que seria menos 2 e 2 para a segunda. Tá? Esse tipo de substituição, alguém talvez estaria se perguntando, mas quando que é possível que eu possa fazer essa substituição para não fazer essa conta longa? Sim? Então, essa é uma propriedade. Sim? E uma propriedade chamada de substituição direta. Sim? Então, para que tipo de funções essa propriedade vale? Vale para funções que são polinômios ou funções racionais. Tá? E você quer calcular o limite e tem que olhar esse valor de A para o qual está calculando o limite. E tem que verificar que esse A estiver no domínio da tua função. Se isso acontecer, o limite, calcular o limite dessa função, quando x tende para A, é basicamente você substituir f ou avaliar f em A. E acabou, como a gente fez nesses dois exemplos. Tá? E não precisa, nesse caso, fazer toda essa conta aqui, ou toda essa conta aqui, para chegar ao resultado. Ok? Mas notem aí, isso vale só para funções polinomiais ou racionais. Ok? Não vale para toda função. Ok? Vale para mais funções mais gerais, mas isso a gente vai falar na próxima aula. Tá bom? Mas não todo mundo pode ser assim. Mesmo que seja função racional, poderíamos ter o seguinte limite. Eu vou acabar com esse exemplo aqui. E a gente vai continuar a próxima aula. Daqui a pouco eu vou explicar o que o Mateus perguntou. Ok? Então, por exemplo, encontre
o limite dessa função. Nesse caso, alguém estaria tentado a aplicar as propriedades, sim? Ou a substituição direta. Mas notem que agora nosso A é 1. E o 1 não pertence ao domínio dessa função. Eu vou chamar melhor aqui para não saturar a notação. Ok, eu vou chamar de f, onde f de x é igual a x cubo menos 1 sobre x menos 1. Ok? Então, esse domínio, 1 não pertence ao domínio, então eu não posso aplicar a substituição direta, porque a substituição direta me diz que esse A, onde você está avaliando o limite, tem que estar dentro do domínio, mas 1 não pertence ao domínio. Por que não pertence ao domínio? Porque quando x é igual a 1, esse denominador aqui se anula. Tá? Portanto, não pode estar no domínio. Mas então, esse limite daqui existe ou não? De fato, existe. Existe. Mas você não pode usar essa parte daqui para calcular. Nem tampouco pode usar as propriedades, porque para usar as propriedades, por exemplo, 4 do quociente, você teria que verificar isso. Teria que verificar que esse limite do denominador, quando x tende a 1, no nosso caso, tem que ser 0. Mas mesmo assim, o limite do denominador, quando x tende a 1, é 0. Então, tampouco pode aplicar a propriedade 4. Então, como pode fazer para encontrar o limite? Bom, isso a gente vai falar na próxima aula, tá bom? Aqui, basicamente, a ideia é usar, quando tem esse tipo, quando você não pode usar as propriedades, é simplificar, multiplicar alguma coisa, ou idear multiplicar ou somar algum outro número. É basicamente fazer operações algebraicas. Ok? Bom, ok. Com respeito à dúvida do Matheus, então, essas propriedades, mais uma vez, essas propriedades valem quando você consiga mostrar que esses limites existem dessas funções. Agora, como mostrar que esses limites existem? 2 alternativas. Você calcula e verifica que eles são um número. ¿Sí? Quando existem, como falei, quer dizer que esses são números. ¿Sí? Segunda alternativa, se não conseguir calcular, você tem que verificar, tem que testar os limites laterais. ¿Sí? O teorema 1 te diz quando existe ou não existe o limite. Se você tenta calcular os limites laterais, um deles não existe, ou seja, não é um número real, poderia ser mais ou menos infinito, então automaticamente o limite global não existe, portanto não seria um número, e pronto. Tá? Então, 2 alternativas. Dada uma função, verifique se o limite existe, 2 alternativas. Ou você passa diretamente a fazer a conta, tentar calcular ele, e te dá um número, beleza, então o limite existe, porque você fez a conta. 2, segunda alternativa, se não conseguir calcular, tentar calcular os limites laterais, tá? E ver se eles existem ou se algum deles não existe. Ok? Beleza? Bom, isso por hoje, a gente se vê na quarta-feira, então. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok, então a gente se vê na próxima aula. Essa aula daqui e meu PDF vão estar disponíveis de novo na plataforma AVA daqui a pouco, ok? Sim, já tem exercícios para fazer, eu acho que devem estar disponíveis no AVA. Se não estivessem disponíveis no AVA, na plataforma, no ambiente de cálculo unificado, eu vou postar agora no ambiente virtual de nossa turma, os exercícios, ok? Mas se quiserem fazer mais exercícios, olhem, peguem o livro de Stewart, aí também tem muitos exercícios para fazer, ok? Bom, então,